Reino dos céus. Reino dos céus. Uma igreja forte. Uma igreja forte. Atenção para os trabalhos fortes do mês de junho. Dia 12 de junho, Dia dos Namorados. No tapete do amor, todos os casais receberão de Deus a sabedoria para amar e despertar o amor em seus relacionamentos. Diz a palavra de Deus: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Colossenses 3,14. Dia 13 de junho, queimando os espinhos do sofrimento, vícios, magia negra, amarração financeira, separação, perturbação espiritual. Chegou a hora de reagir e queimar todo o espinheiro maldito lançado contra você. Dia 14 de junho, o encontro com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença viva de Deus habitando em nós. Ele é o Consolador, enviado por Jesus para guiar, fortalecer, ensinar e transformar a vida daqueles que entregam verdadeiramente o coração ao Senhor. Diz a palavra de Deus: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Atos 1:8. E atenção, julho, mês 7, pacto forte com Jeová Jiré, subida da escada de Jacó. Todo ano, o povo do Reino dos Céus renova sua aliança com Deus na subida da escada de Jacó. E a cada ano, a revelação do Espírito Santo nos mostra como subir ainda mais, até alcançarmos níveis mais profundos da presença e do poder de Deus em nossas vidas. E viu uma escada, cujo topo tocava os céus. Gênesis 28:12. Quem sobe a escada de Jacó não desce na vida nunca. Reino dos Céus, uma obra forte para abalar o Brasil e o mundo. Paz e luz, Igreja Viva de Jesus. Bezalel, que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Hoje vamos continuar o livro Prospere Sendo Sócio de Deus, capítulo 8, iniciando uma parte muito importante. Vamos dividir o capítulo em algumas partes que vão te ajudar a compreender a importância de estabelecer metas, a importância de entender que nada acontece por acaso. E tudo que você vai fazer tem que ser bem traçado. O inimigo que você vai enfrentar tem que ser identificado. As lutas que você enfrentar têm que ser as lutas certas. E para isso, você precisa aprender a definir o que quer, o que vai enfrentar e como agir. Daí a importância deste capítulo tão forte do livro Sócio de Deus, da nossa apóstola Sol, Daniela Carvalho. Antes de qualquer outra coisa, vamos agradecer, porque da aula passada para cá, sim, do estudo que o apóstolo nos deu, porque aquilo foi uma aula sobre seriedade, sobre compromisso, sobre entender e honrar o sagrado de Deus. Tudo foi muito forte e nos conduziu para este momento que estamos vivendo hoje. Mas antes, vamos agradecer a Deus. Pai Todo-Poderoso,
Obrigado por esta aula e por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela manifestação viva do Teu Espírito e do Seu poder, através dos apóstolos que trazem para nós a direção e a visão apostólica. Obrigado, meu Deus, por entendermos que precisamos do conhecimento, o conhecimento espiritual, para poder vencer toda e qualquer adversidade. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Que Deus seja louvado e que o Espírito Santo te abençoe. Antes da aula, vamos receber a nossa apóstola Sol, Daniela Carvalho. Reino dos céus, reino dos céus. A Igreja das Águias, Se sua casa estiver cheia de espinho, não tem como ter paz. Porque o príncipe da paz te dá a paz. Mas Jesus, que é o príncipe da paz, pregou isso. Que essa semente caindo numa terra que tem espinho, ela pode até germinar e brotar, mas os espinhos irão sufocar essa planta. Não tem como você ter paz na sua casa se há espinho lá dentro, porque os espinhos sufocam a paz. O espinho entre um casal, ele separa e faz se tornar insuportável a presença um do outro. Já aconteceu com você? Acontece. Se não tirar esse espinho, o espinho destrói, sufoca esse casamento. Ninguém suporta um casamento onde há espinho na cama, espinho entre o marido e a mulher. Um relacionamento com o filho, com a filha. Se há ali um trauma, o que é um trauma? É um problema antigo, é um problema recorrente, é um problema que parece que resolveu, mas logo volta. Se há um trauma nesse relacionamento entre pai e filho, pai e filha, mãe e filho, mãe e filha, esse trauma é um espinho que, se não for arrancado, ele vai sufocar esse relacionamento. Se você tem um espinho na sua vida, identifica ele e decide ignorar a presença dele ali. Afinal de contas, até hoje você já viveu suportando aquele espinho. Jesus pregou por parábola, nessa parábola, a parábola do semeador. E hoje ele prega pelo Espírito dele, que revela a você como igreja aqui no santuário. Que se esse espinho não for arrancado, você vai ver ele sufocar essa área da sua vida, aonde está essa luta de tentar brotar, germinar e frutificar, mas o espinho está ali e a presença desse espinho ali nesta área da sua vida vai sufocar a saúde desta área da sua vida e impedir o crescimento desta plantação de Deus. É muito importante a gente entender que, assim como um câncer aparece no corpo de uma pessoa pequenininho e vai crescendo, assim uma ferpa, que é um pequeno espinho, aquele menor espinho de todos, um estrepe, quando ele entra no dedo da mão, do pé, e não é arrancado, ele vai inflamando. Se não for tratado e arrancado, aí ele vai infeccionando. E se for no pé, por exemplo, ele pode impedir a pessoa até de caminhar. Porque a dor é tão grande daquela infecção causada por um estrepe. Um pequeno espinho, uma ferpinha. Ignorar o espinho não faz com que a consequência de ter ignorado o espinho seja ignorada. Ignorar a realidade
não faz com que você consiga ignorar a consequência de ter ignorado a realidade. Escolher fingir que não viu não elimina aquele espinho dali. Queima dos espinhos. Espinho significa sofrimento, vício, doença, amarração financeira, sentimental, profissional, inveja, amargura na alma, miséria e todo tipo de sofrimento que vai ser arrancado da sua vida e queimado pelo fogo que desce dos céus. Diz a palavra de Deus, porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo por labareda, que abrase e consuma os seus espinheiros e as suas sarças num só dia. Isaías 10:17. Queima dos espinhos. Graças a Deus, o reino dos céus evolui a cada dia, a passos largos. E a cada dia a gente vai vendo o evoluir na vida de cada pessoa que está contando o seu testemunho, o que está aprendendo, está entendendo a logística da fé. Sim, existe uma logística. O que quer dizer isso? Para você alcançar determinado objetivo na vida, é preciso saber que tipo de caminho você vai trilhar. Como trilhar? Por isso, a palavra de Deus, ela nos mostra a importância do profeta. A resposta está na boca do profeta. Alguém pode falar assim, mas eu entendi que isso era no Antigo Testamento. Então, por que Jesus deu início ao colegiado apostólico? Por que surgiram bispos? Por que diáconos? Por que surgiu todo um corpo de oficial da igreja, como os presbíteros, e começaram a realizar a obra de acordo com uma direção? Entenda, o mundo vive em caos. E o inferno, ele trabalha para que o caos estabeleça. O que é caos? É quando tudo está fora do lugar. Quando cada um faz o que quer. Observe que o povo de Israel sofreu por várias eras porque eles se esqueciam da direção do profeta e da visão dada por Deus a eles. E cada um fazia o que queria. Você vai ver isso em vários pontos da Bíblia, mas vai anotar que toda vez que um profeta entrava, toda vez que era dada a direção, o milagre acontecia. Mas vamos lá. Capítulo 8. Metas claras e trabalho diligente. Parte 1. Na página 124 do livro. Desejar, prosperar, todo mundo deseja. Ninguém almeja viver uma vida miserável e escassa. Todo mundo quer ter um bom carro, uma boa casa, viver em conforto, fazer boas viagens e desfrutar do bom e do melhor. Mas a diferença entre os que apenas desejam para que aqueles que de fato conquistam está na maturidade de entender que as coisas não acontecem por acaso. Você tem que entender que não basta apenas desejar. Não basta apenas você querer uma coisa. Você coloca muito esforço em sonhar, conquistar algo e se esquece que o maior que o desejo de conquistar tem que ser o desejo de se preparar para isso. O preparo é o meio que te levará à conquista. Nada acontece por acaso. Você precisa agir de forma diligente, como a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 21, versículo 5. Os planos do diligente conduzem à abundância, mas o apressado sempre acaba na miséria. O que é ser uma pessoa diligente? É alguém que faz com propósito, age com determinação, possui um objetivo claro e realiza cada passo de forma intencional. Preste bastante atenção nisso. A gente vê muitas pessoas quebrando a cabeça na vida porque desejam,
Apenas desejam. Bem, elas estão num bom passo, porque ambição é de Deus. Ambição é de Deus, ganância é do diabo. Mas a ambição, o querer estar melhor, ora, poxa vida, quando Deus criou o homem, Ele não colocou no deserto, não colocou ele num lugar qualquer. Deus primeiro preparou um jardim, um lugar onde ele teria de tudo e teria domínio sobre tudo. Entende isso? Entende a seriedade do que o Espírito de Deus está tratando com você agora? Que Ele quer, sim, que você deseje o melhor na vida. Deseje melhorar no seu lado profissional. Deseje que o seu casamento melhore. Deseje que sua vida melhore. Eu lembro de uma bispa que eu ganhei para Jesus. Quando ela estava ainda frequentando o santuário, eu lembro dela ter contado para mim inúmeros testemunhos e falar assim para mim: graças a Deus, agora eu não preciso mais fazer a corrente, eu não preciso mais fazer as campanhas, porque eu já recebi tudo de Deus, eu não tenho mais nada para pedir. Eu lembro de ter falado com ela, e ela se lembra bem disso, quando eu disse: você ainda tem muito para receber de Deus, você nem imagina. E é aí que está, esse desejar ser melhor, estar com uma vida melhor, com uma família melhor. Isso não é pecado. Mas é aí que muita gente estaciona. Apenas deseja. Deseja o carro, mas não tem nenhuma providência para ter aquele carro. Deseja uma casa, mas não toma nenhuma providência. Acontecem aí duas coisas perigosas. Uma é o confortabilismo, onde a pessoa ela deseja, mas ela está confortável naquela situação. Igual o sapo. Lembra do livro do nosso apóstolo? Quando ele conta do sapo que fica numa panela e a água está fria. Mas à medida que a água vai esquentando, vai ficando morna, ele não vai se importando com aquilo, não. A água não está quente, mas a água vai ficando mais quente, até o ponto dele não ter forças de sair da panela, até ser cozinhado por ela. Tem gente que está assim, confortável numa situação onde ela aceitou o casamento, quer um casamento melhor, mas aceitou viver infeliz. Quer um emprego melhor, mas aceitou viver naquele emprego. Quer progredir, mas tem medo de arriscar. E aí entra outra doença terrível, que é a procrastinação. É quando a pessoa vai empurrando com a barriga. Não, depois eu vou em Manaim. Depois eu faço o trabalho forte. Depois eu luto pelo meu casamento. Depois eu faço isso. Depois. E o depois nunca chega. Entende porque só desejar não basta? É necessário uma intenção. É necessário que você seja intencional e diligente. O que é uma pessoa diligente? É uma pessoa que pensa no que vai fazer. Se você quer alcançar objetivos na vida, sejam espirituais, sejam materiais, você precisa passar pelo processo. Já falamos isso nos cursos de Vida Profunda com Deus. Tem coisas que a ação divina acontece de uma maneira sobrenatural, mas tem coisas que é necessário um processo. É como a Santa Ceia. Você não vai ter comunhão com o corpo e o sangue de Jesus, não vai ter comunhão com Jesus se não passar pela Santa Ceia todos os domingos e ter coerência nisso. Você não vai ter prosperidade se não for dizimista fiel e devolver o seu dízimo toda vez que o dinheiro vem às suas mãos. Eu fico impressionado com pessoas que recebem e guardam para esperar, para entregar, devolver o dízimo. Isso é uma irresponsabilidade, porque pode aparecer qualquer outro problema, pode acontecer algum imprevisto e a pessoa vai ser tentada. Entende? Que se ela não for diligente e agir na hora certa, ela está dando brecha para o inimigo. É como uma pessoa que sai sem orar. Ela sai de casa, não fala com Deus, não tem um momento com Deus, acha que orar é só na igreja. É como aquela pessoa que não lê a Bíblia. E quando ela se vê numa situação onde ela precisa entender a palavra de Deus e explicar a palavra de Deus para alguém, ela passa por uma situação tão feia,
e tão vergonhosa porque ela não lê a palavra de Deus, ela não lê o livro do apóstolo, ela não lê os livros que conduzem ao conhecimento espiritual. Ela não vem no curso como você está vindo. E por isso, acaba pecando, porque dá brecha para o inimigo. Você tem que ser diligente. Pensar no passo a passo. O que eu vou fazer? Por isso a apóstola nos deu a agenda do sócio de Deus, porque na agenda a gente vai anotando o que vai fazer. Eu, por exemplo, eu tenho programado a minha semana até a semana que vem. E eu também tenho programações para o mês que vem, por exemplo, junho. Junho está chegando e nós temos grandes realizações para deixar o Espírito de Deus realizar em nossa vida. Eu vou falar sobre isso agora mesmo. Mas está tudo marcado para que eu não perca. Eu já estou me preparando para subir a escada de Jacó. Eu não vou deixar para a última hora. Eu já estou preparando a minha família. Entende o que eu estou falando com você? Ser diligente é pensar no amanhã. Aí aparece aquele que torce a palavra de Deus e diz: a gente não tem que preocupar com amanhã. Realmente, preocupar não. Porque você só vai se preocupar se vai acontecer problemas. Você vai preparar o caminho. É como o agricultor. Ele quer colher, ele vai ter que plantar. Mas antes de plantar, ele tem que preparar a terra. Se ele não preparar bem a terra, se ele não se organizar com as sementes certas, se ele não preparar a irrigação, ele não vai ter uma boa colheita. Agora comece a pensar nos termos da sua vida. Você está tendo uma intimidade com Deus? Está ouvindo e obedecendo a palavra de Deus ou está se deixando levar por pessoas que só sabem dizer o que querem? Lembra do começo da aula, quando eu disse que o povo de Israel fazia o que queria e quando fazia o que queria tudo dava errado? Você faz apenas o que você quer, o que você acha certo ou o que tem que ser feito? Quando o médico te dá um remédio para tomar, ele não diz que, olha, se você quiser você toma. Não, ele simplesmente te dá o remédio. Porque ele sabe que o remédio vai te ajudar. Se você não tomar, não fizer uso do remédio, quem vai pagar as contas é você. A apóstola Sol, ela nos diz aqui bem claramente sobre isso. Olhe bem, ela diz: nada acontece por acaso. Você precisa agir de forma diligente. Ou seja, entender cada passo. É como que vai acontecer no mês de junho. Observe essa escada do que vai acontecer em junho. Lá embaixo, dia 12 de junho, nós vamos trabalhar a vida comportamental, a vida sentimental bem-sucedida. Sim, para pessoas que não são felizes no amor, pessoas que não têm a capacidade de amar e ser amadas. Uma pessoa que não é bem resolvida na sua vida sentimental, ela não consegue ser bem resolvida em nada na vida. E é importante compreender essa visão, porque uma pessoa sentimentalmente bem resolvida não quer dizer que esta pessoa, eu estou procurando namorado, estou procurando marido. Não, porque sentimentalmente você tem que estar bem resolvido primeiro com você mesmo, no seu propósito. É como aquela jovem que definiu: eu agora vou preocupar com a minha vida financeira, minha vida profissional. Depois que minha vida profissional estiver bem resolvida, minha vida ministerial estiver bem resolvida, aí sim eu vou procurar uma pessoa para me fazer feliz. Enquanto isso, Deus vai me resguardando. A bênção sentimental, ela não é apenas para você conseguir um amor, mas para você preparar o caminho do amor. Por isso, o tapete do amor. O tapete, ele representa a humildade. O tapete representa a segurança. Por isso, esse trabalho forte do dia 12 de junho que nossos apóstolos vão fazer. Mas tem mais. Observe que a escada vai aqui subindo. Dia 13 de junho, a batalha espiritual. Espinhos no caminho. Justamente no meio do ano, onde durante esse ano foram surgindo espinhos. E aí aparece uma pessoa que vai dizer: mas eu, graças a Deus, eu estou firme com Deus, na corrente forte, eu estou recebendo a Santa Ceia. Ótimo, graças a Deus, o que é de Deus, o maligno não toca. Mas observe que até para você pegar num jardim, uma flor que tem espinhos, você pode se ferir. Se fere por quê? Porque você não vê os espinhos. Espinhos, eles surgem de uma maneira assim,
muito sutil, muito sorrateira. E esses espinhos podem vir na forma de um parente, na forma de um funcionário, um colega do trabalho, o patrão, o empregado. Esses espinhos podem vir na forma de uma enfermidade, porque você não cuidou de seu corpo, não observou a sua alimentação, os cuidados, e aí foi permitindo que esses espinhos venham, porque a inveja existe, a maldade existe, e a batalha espiritual, ela é constante. E dia 13 de junho é a oportunidade de fazer essa batalha. Mas não para por aí. Dia 14 de junho, a oração do fogo, elevação espiritual. Percebeu a diligência aqui? Lá embaixo a gente trabalha a vida sentimental, o comportamento de cada um, para que possa ser feliz. Depois nós vamos quebrando os espinhos, arrebentando toda a força diabólica dos espinhos. Entende? E desde já é importante você fazer uma análise de que espinhos você está enfrentando, até culminar numa vida espiritualmente elevada, porque a adoração a Deus, a força do Pentecostes, a graça do Espírito de Deus, o fogo que desce sobre nós, nos fortalece e nos prepara para vencermos as adversidades. E se agir com diligência, é observar cada ponto. Como você está vendo o profeta ou a profetisa, cuidar de cada ponto da igreja. Tem o Jaés, não pode esquecer o Jaés. Tem as crianças, os Jaés Kids, da turminha da madrinha, não pode esquecê-los. Os valentes de Davi, as Marias do Projeto Ação Mulher, os oficiais da igreja, os evangelistas. Quando você deixa de dar atenção a um grupo que quer, você vai permitindo que aquilo ali vai acontecer problemas. Uma vez o apóstolo falou sobre um malabarista que coloca os pratos para girar. Ele pegava um prato, pegava um bastão, ficava girando o prato e colocava ali o bastão e o prato ficava girando sozinho. Aí colocava outro prato e deixava o prato girando sozinho. E depois ia fazendo com o outro. E à medida que ele ia chegando no final, ele voltava para o começo para o prato continuar a girar, de maneira que todos giravam. Ser diligente é não permitir que o inimigo haja, não dê brechas, e deixe o Espírito de Deus agir. Página 124 ainda. Vamos lá? Diz a palavra de Deus: os planos do diligente conduzem à abundância, mas o apressado sempre acaba na miséria. Sabe o que é o apressado? É aquela pessoa que quer resolver tudo na hora, de uma maneira assim, sem pensar. É um louco, é um tolo. É claro, tem coisas que têm que ser feitas com agilidade. Agilidade não é pressa. Agilidade é saber agir no tempo certo. É como você recebeu um chamado de Deus. Você foi chamado para o altar? Então vá para o altar. Não espere. Deixe o Espírito de Deus ir preparando você para você fazer a obra, já fazendo a obra. Porque o preparo vem na ação. Entende isso? Agora, não, as coisas têm que ser do meu jeito. Do seu jeito não vai. Vamos encerrar. O diligente é cuidadoso e atento aos detalhes. Persevera mesmo diante das dificuldades e se dedica a cumprir o que começou com excelência. Davi foi assim, intencional em suas ações do começo ao fim. Sabe o que é intencional? É fazer as coisas debaixo de uma intenção. Não é boa intenção, não. Essa intenção significa uma constância. Então, por exemplo, você começou a orar de manhã. Você estabeleceu o objetivo, então todas as manhãs você deve orar. Mas eu acordei tarde. Não importa. É o tempo de orar. É o tempo de ler. É o tempo de se dedicar. É o tempo de agir, fazendo com que você começou. Eu comecei a fazer um trabalho de assistência espiritual, visitando as pessoas, os hospitais. Então continue. Tem gente que começou a fazer células e parou. Mas aqueles que continuaram estão fazendo um trabalho lindo para Jesus. Entende o que eu estou falando? Eu comecei um estudo agora e eu vou pegar para valer. Então pegue essa constância. A decisão é importante, mas a constância é disciplina e vai te levar longe. Semana que vem, próxima aula, capítulo 8, metas claras, trabalho diligente. Vamos aprender a trabalhar diligentemente? Parte 2, eu vou passar para você essa visão. O Espírito de Deus te abençoe
Você que está chegando hoje, seja incluído no curso. Ah, mas eu peguei no capítulo 8. Não importa, a gente faz uma reciclagem no final do livro e você vai pegar o início também. É importante você receber todas as orientações para que o Espírito de Deus trabalhe na sua vida. Que o Espírito de Deus te abençoe. Tenha uma quarta-feira abençoada. Fique agora com o profeta e a profetisa de Deus, que vai te levar no altar para identificar os espinhos. Uma das melhores maneiras de fazer uma meta é identificar primeiro os problemas. Quais são os problemas que você está enfrentando? Quais são as lutas que você está enfrentando no casamento, na vida profissional, nos ataques, nas ofensas, nas palavras negativas, no cansaço que você, de repente, começou a sentir de uma hora para outra? Tem que identificar esse espinho. E agora, diante do altar, com a força e a graça do Espírito de Deus, debaixo da direção do profeta e da profetisa, identifique os espinhos para derrubá-los. Se prepare, porque o mês de junho está chegando e grandes bênçãos estão reservadas para todos nós. Que Deus te abençoe. O conhecimento faz a diferença. Paz e luz para você. Reino dos céus, reino dos céus. A Igreja das Águias.